Vamos orar, né? Vamos orar. Vou pedir para a Cíntia fazer a oração inicial. Pode ser, Cíntia? Ok. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por mais um dia de vida, Senhor, porque apesar dos dias serem maus, nós temos visto e confiado, Pai, no teu amor, na tua fidelidade, Pai. E somos gratos por mais um dia de vida, por mais um dia podendo aprender, Pai, da tua palavra, que é santa, Pai, que ilumina, Pai, as nossas vidas, os nossos caminhos, os nossos corações. E que nessa manhã o teu Espírito venha falar, Pai, de maneira poderosa a cada um de nós, gerando, Pai, não somente conhecimento, mas também transformação, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para que possamos prosseguir, Senhor, fazendo a tua vontade, proclamando o teu reino e exaltando o teu nome, porque é para isso que fomos criados, Senhor. Amém. Nós te agradecemos, te louvamos e é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. 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 Muito bem, nós vamos aí. Letícia abriu. Já tirou o Bob, já. Muito bem. Nós vamos começar, então, primeiro lendo o texto, né, de Romanos, capítulo 1, de 1 a 17. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, irmãos. Deixa seu aberto, né? Ou, quando você for ler, você abre. Eu vou ler 2 versículos, e aí, assim, consecutivamente, a Fatinha lê 2 versículos, a Amabile lê 2 versículos, o Alex 2, a Letícia 2, tá? Aí a Cíntia, Marilene, a Letícia ou o Vitor também, né? Tanto faz aí, tá? Então, aí quando tem 2, aí um lê um versículo, o outro lê o outro, tá bom? Tanto a Eliane e o Alex também. Ok? Então, vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição de entre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Muito bem. Alex. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Porque desejo muito ver-nos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. 13, Cíntia. 13 ou 14? 13 e 14.
Tá. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Marilene, Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. e o Nelson está contigo aí, Marilene? Não, não. Não, tá. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé. Então, estamos aqui, então, iniciando, né? E esse texto ele engloba aí algumas coisas, né? Paulo inicia a carta aos cristãos de Roma com um toque bem pessoal, diz aqui a nossa revista, né? Os pronomes possessivos relacionados à primeira pessoa do singular, eu, mim, meu, ocorrem mais de 20 vezes nos versículos de abertura. Fica evidenciado o seu profundo desejo de estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. Ou seja, Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma, né? Ele iniciou muitas igrejas, mas não a igreja de Roma. A igreja de Roma, como até foi talvez conversado na semana passada, né? Algumas pessoas devem ter iniciado a igreja em Roma, talvez a partir do Pentecostes, né? Aquele momento em que estavam todos lá reunidos e os romanos foram citados ali em Atos 2, né? Quando houve a descida do Espírito Santo. Então, algumas pessoas provavelmente devem ter ali se convertido a Jesus e aí provavelmente levado o Evangelho, né? Conhecido o Evangelho, talvez tenham sido até batizados, não sei, né? Deus sabe, ali por Pedro, mas eu sei que eles acabaram voltando, talvez, e isso são suposições, né? E começaram a igreja lá. Apesar que de Roma haviam muitas pessoas, né, lá em Jerusalém, né? Porque era um domínio romano, então haviam soldados, haviam tropas, haviam familiares de líderes, né? Ali de governadores, de prefeitos, os que a gente chamaria hoje, né? Gente que estaria ali cuidando, né? E toda uma equipe. Então pode ser que desse povo também surgiram ali cristãos, né? Nós sabemos que esposas de pessoas da alta sociedade estavam envolvidas ali até no sustento dos discípulos de Jesus, né? Segundo alguns relatos bíblicos, a gente sabe que elas cooperavam também, talvez, né? Então, diz aqui, respeitáveis intérpretes dizem que a introdução dessa carta é a mais longa e solene de todas as outras do apóstolo Paulo. O texto que será estudado nesta lição rompe os padrões estabelecidos por ele nas demais cartas. O estilo é solene, quase litúrgico. Já o início da carta está carregado de teologia. O apóstolo praticamente inclui uma confissão de fé e encerra estabelecendo, em forma de tese, o grande tema da epístola, o Evangelho como revelação da justiça redentora de Deus. Então, o Evangelho é, portanto, um desvendar, uma revelação da justiça de Deus, porque explica como, pelo sacrifício e ressurreição de Cristo, Deus possibilitou o acesso do pecador a ele, que permanece justo e santo. Então, irmãos, nesse primeiro momento aqui, né, nessa parte introdutória ao nosso estudo, né, nós vemos aí que a introdução do capítulo aqui do livro de Romanos, ela é um pouco diferente das outras cartas, né? Ela contém um texto maior, né? Por quê?
Por que você acha que Paulo dedica mais tempo à introdução? Antes da gente entrar propriamente no estudo, né? O que você acha que... Por que Paulo dedicaria mais tempo? Ele colocaria ali praticamente uma confissão de fé e ele acrescenta muita coisa, né? Nessa introdução. Alguém tem alguma ideia? É só abrir o seu coisinha aí e falar. O que você acha? E oi, Fatinho, seu. Eu acho que ninguém pensa, ninguém tem ideia, né? Por quê? Se alguém tiver, pode falar. A Cíntia também pode participar, viu, Cíntia? Interrompi você na aula passada. Mas o fato é que, assim, a gente vai ver, né, que Paulo ele tinha muita expectativa com relação à Igreja Romana também, né? Por Roma ser o centro, né, bélico e o centro, o império, né, o centro do império daquela época, era uma maneira mais fácil ou melhor, talvez, do evangelho chegar a outros lugares. Né? Por quê? Porque eles tinham acesso a todas as outras localidades, províncias e tal, né? Roma estava presente em todos os locais. Então, Paulo tinha uma visão realmente voltada para evangelização. Tá entendendo? Então, isso é importante a gente estar em mente, né? E Paulo vai falar do evangelho de uma maneira tão abrangente, né? E tão profunda nessa carta. Por quê? Porque ele esperava realmente que aquele povo estivesse bem preparado, né? E conhecedor das coisas de Deus, de uma maneira que eles pudessem espalhar isso. Paulo escreve essa carta, e que não é bem uma carta, é um livro praticamente, né? A carta aos Romanos é muito grande. As outras cartas você vai ver, você tem Coríntios, né? Que também é uma carta muito grande, que ele está entrando em várias questões de correção, né? Da igreja de Corinto, chamando a atenção. Ele escreve 2 a 3 cartas a Corinto, né? Mas Romanos ele escreve uma carta só, porque ele não conhecia a igreja, mas ele vai expressar o seu desejo de conhecê-la, tá? E ele quer preparar bem aqueles irmãos de Roma, que ele não tinha ainda a condição de visitá-los, né? Ele só vai chegar a Roma depois que ele é preso, né? Lá em Jerusalém. Aí, no final da carta, é que ele vai estar indo para Roma. Lá, no final do livro de Atos, quer dizer, eu estou dizendo. No final do livro de Atos é que ele vai para Roma, depois de 2 viagens, ou 3 viagens missionárias, né? Ou talvez essa é a terceira, estou meio aqui confuso, mas aí ele vai para Roma. Né? Então, e ele vai preso. Então, Deus tem os seus planos em todas as circunstâncias, né? E Paulo chega lá e ele vai pregar o evangelho de uma maneira, um tempo livre, né? Mas depois ele vai ser preso de novo, segundo relatos, né? E a história diz, ele é morto e decapitado em Roma. Né? Então, vamos lá. Primeiro ponto aí, 14, né? Na minha está a página 14, a sua talvez seja diferente. Eu não estou aqui com a revista do estudante. Tá? O Evangelho de Paulo, né? O remetente, vamos falar sobre ele. O que ele diz aí no capítulo 1? O primeiro versículo, né? O primeiro versículo ele se apresenta. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tá? Então, ele está falando sobre ele. Como remetente, Paulo se identifica, então, atribuindo a si 3 predicados que descrevem a sua função. Primeiro, o servo. Praticamente, em todas as cartas, ele se denomina como servo, né? E como apóstolo, né, também.
Paulo se considerava servo de Cristo, termo que tinha a alegria em usar, né? Aqui eu marquei aqui num comentário, né? Diz assim, a palavra traduzida por servo é o termo grego doulos, tá? Se escreve doulos, é escravo, significa escravo. Paulo está completamente à disposição do seu Senhor. A convocação dele depois para ser apóstolo, né? Vamos trabalhar isso daqui. Mas o servo, ele não tinha a sua vontade própria, né? Então Paulo está dizendo assim, olha, eu estou totalmente à vontade de Deus, né? Estou totalmente aqui para servir a Deus. Por isso ele se chama de escravo. Essa palavra servo quer dizer escravo, né? Então é muito interessante essa denominação que Paulo utiliza para si mesmo. E ele diz ainda apóstolo, né? Paulo demonstrou que foi chamado para ser apóstolo. Com isso quis dizer que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo e enviado com autoridade, como representante do evangelho no mundo. Gálatas 1, 1 e 16. Alguém pode abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, verso 1 e 16? Eu tenho que ver com a... Pode ler? Pode. É capítulo 1, versículo 16, né? 1 e 16. Revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Uhum. O verso 16? Tá. E o verso 1? De Gálatas, você já abriu? Já leu? Do 1, o próprio versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Uhum. Então, Paulo... Aí o capítulo... E o versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo. Tá. E o 16, ele diz que aprove a Deus revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, né? Sem detença, não consultei carne e sangue. Veja só que Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado por Deus, né? Frisando esta questão, né? Que ele não foi chamado por homens, mesmo que ele não tivesse antes, né? Conhecido a Cristo, talvez tenha conhecido por vista, mas ele veio a se converter depois. Mas ele foi, a revelação de Paulo foi muito especial, né? Então ele é chamado para ser apóstolo entre os gentios, né? Por vontade de Deus. Ele é uma pessoa especial, especialmente preparada para isso, né? Ok? Tinha todas as qualificações, né, para isso, tá bom? E depois, aí então ele vai dizer aqui, depois ele é separado, né? Paulo tinha consciência da sua posição. Ele foi separado para anunciar as boas novas do evangelho de Deus e aos gentios, né? Então, Gálatas 1:15. Você pode ler aí? A Letícia pode ler? Abrir? Ou o Vitor? Quem quiser. Eita, é Gálatas 1:15, né? Isso. Vou abrir de novo aqui. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, ele está dizendo aqui que Deus separou desde o ventre pela sua graça, né? Deixa eu vou comentar isso aqui, vou ler aqui até um comentário, mas
Cíntia, se você puder dar um apoio para a Ivete, ela está tentando entrar, mas ela diz que não pede o ID aqui. Ela fala que está aberta, mas aqui no meu não aparece ela pedindo para entrar. Você está aí, Cíntia? Sim, estou. Ela deve não está tentando entrar, acho que com o link direto, né? Porque com o link direto não precisa de senha, né? Então, dá um toque para ela, você consegue falar com ela? Porque só para eu não me... Vou tentar mandar mensagem. Já mandei alguma coisa, mas... Bem, então, nesse texto de Gálatas, né? E lá em Atos 9:15, também temos um texto falando a respeito disso. Quem pode ler? A Marilene pode ler? Atos 9:15, Marilene. Atos 12:15? 9:15. 9? Isso, Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aham. Veja só que todos... Um comentário aqui diz... Não, só um minutinho. Mas todos os ricos e variados dons da herança de Paulo, judaica, grega e romana, ou seja, Paulo tinha todos os aspectos interessantes aqui, irmãos. Que ele tinha preparação, ele era um judeu, ele tinha ensinamentos também na língua grega, ele sabia falar o grego fluentemente, né, também, e romano também, ele era cidadão romano. Ele tinha todas as qualificações que eram exigidas para ser um apóstolo entre os gentios. Então, todos esses dons, né, que Paulo tinha naturais e da sua educação foram predestinados por Deus com vistas ao seu serviço apostólico. Verifique-se a descrição que o Senhor ressurreto faz de Paulo como um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Ou seja, ele foi alguém separado. E Paulo diz que desde o ventre da sua mãe, lá em Gálatas, vai dizer, desde antes, né, do seu nascimento, Deus já o tinha escolhido. Ele entende isso, né? Então, isso é muito interessante, irmãos. A gente vê como Deus prepara todas as coisas, né? Pedro não seria essa pessoa. Apesar de Pedro ter que se aberto, né, para os gentios através até daquela experiência em Atos 10, né, que ele tem lá com Cornélio, que Cornélio tem uma visão do lençol descendo com os animais impuros e tal, né? E o Senhor diz, mata e come. Né? E Pedro diz, não, de modo algum. Né? Como posso fazer isso? Né? São coisas impuras. E 3 vezes ele tem a mesma visão, depois Deus vai mostrar para ele. Mas Pedro não é a pessoa preparada aos gentios, apesar de ele ir também depois para Roma, segundo nos diz a história, ele é crucificado de cabeça para baixo e tal, né? E tem lá até a Basílica de Pedro em Roma e tudo mais, né? Hoje, lá dos católicos, né? Pastor, a Ivete deve estar na sala de espera. Na sala de espera? Cadê? Esperando para você aprovar. Mas running out of time. Vai terminar aqui o nosso tempo. Logo, em 10 minutos, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se tem algum... que eu não sei aqui onde tem essa sala de espera. Você sabe? Para mim não vai aparecer porque eu não sou host da reunião. Então, mas onde tem essa sala de espera aqui? Deixa eu ver. Recording. Share. Desculpa, irmãos. Mas é que Pastor, normalmente clica em participantes aí, vai aparecer todos os participantes. Tá, os participantes. Aí... Não tem ninguém aí para entrar na reunião. Então, aqui... Join. Tá, já vi. Tá.
Consegui pôr. Pode dar um toque para Ivete, que ela tá na... Oi, Ivete, consegui. Deixa eu ver. É inexperiência, né, irmãos? Aqui. Chegou. Tá bom, desculpa. Eu acho que passou a tua entrada aqui. Abre o seu... Isso. A sua voz aí. Você está falando aí, Ivete? Está aberto, está aberto. Aí você fechou a câmera, Ivete. Abre a câmera. Está conectando o áudio, isso, beleza? Agora. Ah, tá bom. Pode abrir a câmera se quiser. Abre aí. Então, tá bom. Vamos lá. Continuando, então. Nós estávamos falando aí da apresentação do apóstolo Paulo. Então, você vê que ele vai colocando, né, que ele é separado, e ele diz que ele é separado por Deus, né, desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, como muitos profetas no Antigo Testamento também se denominavam desta mesma maneira, né? Então, vamos lá para a gente tentar aí fazer todo o estudo, tá? Eu não posso ficar me delongando muito. O estudo por si mesmo já vai dizer muita coisa, tá bom? Certamente. Então, segundo, o Evangelho de Deus, verso 2 e 4, vai acompanhando aí, nós não vamos ler todo o texto de novo, tá bom? Mas o apóstolo deixa claro que o Evangelho não é fruto da sua imaginação, mas mistério que foi revelado nas Escrituras Sagradas. 3 características, né, são destacadas aí por Paulo. Né? Vamos ver ali no verso 2 a 4. O qual, ele está falando do Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Primeira coisa que ele diz, que foi prometido pelos profetas. Eu tenho aqui alguns textos, mas no próprio livro de Atos, ele vai dizer ali no capítulo 3, verso 21. Vamos ver. Atos 3, 21. Vai dizer assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não, é 2, 21, eu pus 3, 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Tá? Então, o Evangelho, ele já foi prometido pelos profetas. Eu tenho outros textos aqui, mas não vou me delongar. Ele é o Evangelho também da encarnação do Filho de Deus. Né? Então, está dizendo aqui, com respeito ao seu Filho, verso 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Né? Jesus aceitou ser chamado Filho de Davi. E também o termo Filho do Homem. Né? Então, Jesus, ele se colocou realmente como humano, completamente humano, e como aquele prometido pelos profetas e vindo da descendência de Davi. Né? Então, ele é o evangelho da encarnação do Filho de Deus. E João fala sobre essa encarnação, né? Capítulo 1 de João, verso 14, vai dizer ali que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória como do unigênito de Deus. É importante a gente entender essas coisas, na verdade. Por quê? Porque o evangelho é a demonstração do Cristo. Né? O evangelho é os ensinos de Cristo, mas é principalmente a pessoa de Cristo. Né? Jesus é o próprio evangelho. Quando você quer conhecer o evangelho, conheça Jesus. Né? Você tem que ir lá para Mateus, Marcos, Lucas e ler, e João, né? E ler sobre Jesus. Conhecer Jesus, se aprofundar. Aí você vai conhecer o evangelho e você vai poder evangelizar. Se evangelizar sem Jesus, não dá. Né? Não dá para você evangelizar falando que a igreja é linda, né? O mundo é maravilhoso, Deus é tão bom, ele é mesmo. Mas
sem Jesus não tem evangelho. Está entendendo? O centro do evangelho é Cristo. Então, esse evangelho é o evangelho da encarnação, mas é o evangelho da ressurreição. No verso 4, vai dizer assim: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo aí está fazendo uma exposição, um resumo do Evangelho. É uma declaração de fé, que a gente falou ali no início, é uma declaração de fé. Então, o que a pessoa precisa saber para ser salva, está aqui nesses versículos primeiros, claro que a gente aprofunda um pouco mais, mas que Jesus Cristo é Filho de Deus, encarnado, e que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Aqui ele não fala que morreu, mas se ele ressuscitou, é porque ele morreu. Então, a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa declaração também é muito importante. Muitas pessoas pensam em Jesus como Salvador. Ele é o nosso Salvador. Mas Paulo sempre se refere a Jesus Cristo como Senhor. E aí, por isso que ele coloca no início que ele é servo. Porque o servo tem um Senhor. Está entendendo? Então, essa relação é muito importante a gente entender. Eu e você somos servos. Ok? E Jesus Cristo, se nós somos servos de Deus, ele é o nosso Senhor. E Senhor quer dizer aquele que manda, aquele que ordena, e o servo tem que fazer. Está entendendo? Essa é a nossa relação. Nós temos outro tipo de relação com Deus também, porque podemos ser amigos de Jesus. Somos também filhos de Deus, irmãos de Cristo, co-irmãos, adotados na família de Deus. Então, nós temos um privilégio maravilhoso, irmãos. Pela graça de Deus, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Nós fomos inseridos na igreja. Então, isso é maravilhoso. Agora, vamos lá. Ponto 3 aí da nossa introdução, aí, do início. Tá? Então, o apostolado de Paulo. Apostolado, capítulo 1, versos 5 e 6, vai nos falar sobre isso. E, então, o verso 5 vai dizer o que aqui, alguém pode ler? Ivete, você pode ler o verso 5 e 6? Abre o seu microfone aí. É embaixo. Embaixo à esquerda. Consegue? Se não conseguir, tudo bem. Não consegui. Tá bom. Você fechou de novo. Não está conseguindo? Então, tá bom. Vou deixar, então, Ivete. O Alex pode ler? Então, Alex, Eliane. Podemos. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Muito bem. Então, vamos lá. Então, Paulo fez aqui, está dizendo aqui que ele recebeu graça e apostolado. Então, a questão aqui da graça, diz aqui que Paulo diz aqui, diz respeito aos homens foram chamados e ensinados pessoalmente por Cristo, para continuar o ministério terreno dele, proclamando o evangelho com autoridade outorgada pelo Senhor. Paulo destaca 3 aspectos do seu apostolado. 3 aspectos. Primeiro, a origem. É o Senhor Jesus Cristo. É do Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer aqui, é por intermédio dele, que ele veio a receber graça e apostolado. O objetivo é despertar a obediência pela fé, Está dizendo aqui, graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, obediência dele,
né, pela fé, e também a obediência dos próprios gentios, né, da fé, ok? Então, todos os gentios, entre os quais se inclui os cristãos de Roma, é o alcance que ele tem, é o que ele quer alcançar. Todos os gentios. E Paulo segue uma incrível, tremenda, né? A gente vai ver aí o apóstolo Paulo alcançando praticamente todo mundo daquela época, né? Paulo afirmou com alegria sua posição em Cristo, servo e apóstolo. Qual tem sido o seu sentimento em relação à salvação? Em relação aos seus chamados? O fato de ser separado para Cristo reflete a alegria intensa em seu coração? Como que é essa sua... Eu quero que vocês participem um pouco, irmãos, também. Tá? Então, pode abrir o seu microfone aí. A gente vê aqui na introdução de Paulo, né? Pode abrir o microfone, a câmera também, tá? O microfone fica do lado da câmera, viu, Ivete? Só tirar aquele risquinho do fonezinho, tá? Então, a pergunta é, Paulo afirmou com sua alegria sua posição em Cristo, servo e apóstolo, chamado pela graça de Deus, né, para pregar o evangelho. E qual tem sido o seu sentimento em relação à sua salvação? E qual o seu sentimento com relação a você ter sido escolhido por Deus, ou ter sido separado? Quem pode falar alguma coisa aí? Posso falar? Pode falar, Eliane. Acho que a alegria, né, é o meu maior sentimento, gratidão, e assim, eu vejo isso com muita responsabilidade, né? Porque aqui no Romanos 1:6 fala, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, eu vejo isso como uma responsabilidade grande também, de poder falar de Jesus, de ser exemplo aqui, né, na Terra. É isso que eu penso. Aham. Eu Posso penso... falar? Opa, pode falar. Pode falar, Ivete. Também me sinto honrada, né, de ter sido chamada por Cristo, porque a gente aceita, mas é Ele que nos chama, né, primeiro. E a gente, como servo, aceita Ele como Salvador da nossa vida. Uhum. E esse compromisso, né, que a gente tem que ter de ser exemplo, né? E qualquer coisa que a gente faça que não é de acordo, choca outras pessoas que queiram também aceitar Jesus. Então, é um compromisso muito sério, muito sério. É verdade. E pedir muito a Deus para dar essa força, né? Para a gente ser luz e não escândalo, né? Amém. Amém. O Alex ia falar também, Alex? Sim, é um privilégio, né? Poder ser escolhido por Deus e que nos alegra, assim, a gente poder experimentar o amor de Deus sobre nossas vidas, né? Porque nós não somos diferentes de ninguém, temos as mesmas falhas, né? Somos pecadores tão quanto, e o amor de Deus nos alcançou. Então, assim, a alegria no nosso coração é por esse amor ser revelado para nós, né? Acho que é o que eu entendo. Verdade, verdade. Aí entra a questão da graça, né? Que Paulo cita aqui, né? Viemos a receber graça e apostolado, né? Não é pelos nossos méritos, mas é porque Deus quis, né? Deus nos ama. Ele, por amor, nos chamou e ele demonstra esse amor todo em Cristo Jesus, né? Os destinatários, aí vamos para a próxima, né? Ponto 2, Paulo e os romanos. Os destinatários. Paulo saúda todos os cristãos de Roma com graça e paz. Graça diz respeito ao favor imerecido de Deus que foi concedido aos homens. Paz trata da reconciliação de Deus com os homens, né? E que está lá em Romanos 5:1, né? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.
né? O primeiro versículo de Romanos 5. Em seguida, Paulo destaca 3 qualidades atribuídas aos cristãos de Roma, descrevendo assim a condição deles como convertidos em Cristo. No verso 7, né? A todos os amados de Deus que estáis... Pastor, Olha, você precisa admitir a Marilene, ela está esperando. a Marilene. Ah, ela chegou agora, então, de novo. Tá, joia. Está admitida. Que não estava aqui antes, ela chegou agora. Voltou. Ok. Então, bem-vinda de novo, Marilene. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está, vamos dizer assim, o primeiro momento da sua introdução está aqui praticamente terminando, depois ele vai continuar conversando aí com o pessoal de Roma, né? Com os irmãos de lá. Então, Paulo saúda eles com a graça e a paz. Diz respeito, graça, diz respeito ao favor, né? E aí ele vai dizer 3 coisas a respeito dos irmãos lá de Roma. Chamados para ser de Jesus Cristo. Então, nós não somos chamados para ter uma vida maravilhosa, né? Ou chamados para Deus fazer a nossa vontade. Nós somos chamados para sermos de Cristo, né? Estamos em Cristo e somos dele, né? E são amados de Deus. Que coisa linda, né? Também outra coisa que ele vai dizer aqui. Todos nós somos amados de Deus. Você se sente assim, amado de Deus? Chamados também para ser santos, né? Olha só que chamado tremendo, irmãos. Nós somos chamados para sermos santos. Muita gente pensa que foi chamada para melhorar de vida, no sentido, né? Em vários outros sentidos, mas muitas vezes não pensa que está sendo chamado para ser santo, para mudança de vida, né? Nós não fomos chamados para continuarmos da mesma forma, né? Então, Paulo está mostrando aí, na sua introdução, que os irmãos lá têm algumas coisas que fazem parte da sua vida quando eles receberam a Cristo. Então, Paulo demonstra que os cristãos são objeto do amor de Deus, estão em condições diferentes daqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho. Quem não crê em Jesus Cristo é filho da ira, pois sobre tal pessoa pesa a condenação de Deus. Né? Lá em João 3,18. Alguém pode ler lá em João 3,18? Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso mesmo. Os cristãos são santos e separados como propriedade exclusiva de Deus por terem sido alcançados pelo Senhor por meio do Evangelho. Você pode até marcar aí, você tem uma caneta, 1 Pedro 2,9, eu não vou ler, mas a palavra de Deus vai dizer ali que nós somos propriedade exclusiva de Deus, separados por Deus para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Né? Que coisa linda, né? Tem um cachorro latindo aí. A ação de graças e o anúncio da visita. Vamos passar e vamos indo em frente. Tem algumas coisas mais importantes até para a gente ir conversando à frente. Mas é importante tudo isso que a gente falou, para a gente entender toda a carta, tá bom? Então, a ação de graças e o anúncio da visita. Agora o verso 8 a 13. Paulo vai estar ali dizendo aos romanos que ele dá graças a Deus por eles, né? E que ele está orando, né? Ele faz menção desses romanos em todas as suas orações, né? Porque ele quer ver esses irmãos, porque ele quer ir até ele, e até agora ele estava sendo impedido, não estava dando para ir. Tá? Então, uma das características próprias às cartas de Paulo é o agradecimento a Deus logo após a saudação. Em praticamente todas as cartas ele faz isso, ele agradece a Deus pela vida dos irmãos daquelas igrejas.
mesmo de Corinto, que era uma igreja muito difícil, Paulo agradece, né? Era uma igreja cheia de pecados. Aos romanos que ele não conhecia, ele agradece. Aos tessalonicenses, ele vai assim, ele agradece a Deus. Ele faz orações, muitas vezes agradecendo a Deus. Em Éfeso, ele faz 2 orações pelo povo lá, né? E Paulo estava contentíssimo, visto que sabia quanto a notícia de que os romanos estavam se rendendo ao evangelho poderia fazer para propagar ainda mais a mensagem de salvação, como nós já dissemos no início. Tá? E Paulo intercede, então, ele está fazendo uma intercessão, não está orando, talvez por eles, por todos os motivos. O que Paulo diz aqui é outra coisa. Era algo comum falar sobre suas orações nas suas cartas. Paulo sempre falava sobre as suas orações. E o apóstolo evoca a Deus como testemunha de quantas vezes fez menção dos cristãos romanos em oração. Ele orava pedindo que Deus concedesse uma oportunidade para visitar os cristãos em Roma. Está claro aqui, e no texto que nós lemos também está bem claro. E a finalidade da visita, Paulo desejava confortá-los. Vamos ler esse texto aqui, verso 11 a 13. Eu gosto dessa passagem aqui, desse texto. Porque muito... pode alguém ler? Pastor Zé Elísio está com a Bíblia aí, pastor? Abre aí o seu microfone. Zé. Abre o seu micro. Microfone. Não está conseguindo abrir? Aí. Pronto. Do 11 ao 13, né? 11 ao 13, isso. É porque tá difícil aqui de abrir o áudio aqui. Tá. Já abriu, já. Diz assim a palavra: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Isso. Paulo, meio que ele está um pouco frustrado por ainda não ter encontrado aqueles irmãos, sendo impedido e tal, ou seja, por algumas vezes talvez ele já tenha tentado ir para Roma, tivesse tentado ir para Roma, mas não tinha conseguido. Mas Paulo desejava encontrar aqueles irmãos, irmão, não era para comer um churrasco, talvez também, né? Mas ele tinha um objetivo. Eu acho muito legal isso, né, em Paulo, porque ele não perde o foco da sua vida, do seu chamado. Ele está sempre centrado naquilo que ele queria fazer. Ele queria chegar lá para confortar aqueles irmãos e também ser confortado com eles. Veja só, irmãos, Paulo era um apóstolo, mas ele estava se relacionando com aqueles irmãos no mesmo nível. Ele sabia que aqueles irmãos, tanto você, meu irmão, cada um de nós, somos chamados por Deus para realizar a sua obra e ter esse relacionamento com os nossos irmãos no sentido de estarmos fortalecendo uns aos outros, né? Caminhando juntos, confortando uns aos outros. E esse momento é um momento tão importante, né? Para a gente confortar um ao outro. E a gente precisa disso. Às vezes, ligar para o irmão que perdeu alguém, que está passando por um momento difícil, ligar e falar: irmão, às vezes a gente escreve, mas escrever é diferente. Né? A gente lê ali, é mais impessoal. Mas quando você fala com o irmão, é diferente. Ele ouve a sua voz, ele sente que você está interessado na vida dele. Entende?
Às vezes a gente nem escreve, né? Orando, a figurinha, eu faço isso às vezes também, mas às vezes a gente está errando. Põe só a figurinha lá das duas mãozinhas juntas, né? Ou coisinha assim e tal. E acho que está bom. Mas quando a gente fala e a pessoa está naquela crise, irmãos, é tão bom, né, a gente poder ser confortado, ouvir a voz do irmão. Né? Paulo não tinha possibilidade ainda de ter ido lá, mas ele queria ir. E ele fez de tudo para ir. Ele foi preso, mas foi. Né? Preso, mas ele chegou lá. É que ele falou em outras palavras. Né? E olha que coisa interessante, irmãos. Quando quem viu aquele filme de Paulo, se você ainda não viu, veja. É muito lindo, porque Paulo está lá no meio de uma perseguição, onde cristãos estão sendo queimados em cruz, sendo feitos de tocha humana em Roma. O cheiro da carne queimada dos cristãos estava lá em Roma. Imagina a prova que aqueles irmãos estavam passando. E Paulo chega naquele momento para confortar aqueles irmãos. Então, nós devemos ter sempre no nosso coração, irmãos, esse amor uns pelos outros, a fim de levarmos uma palavra de edificação, de fortalecimento, né? De enxergarmos as necessidades uns dos outros. Né? Algumas perguntas. O que você entende a respeito da evangelização? O que aprendeu com o exemplo do apóstolo Paulo? O que conhece a respeito do serviço a Cristo? Tem algumas perguntas aqui. Se alguém quiser até falar alguma coisa, pode falar, tá bom? O que você entende a respeito da evangelização? Você já estudou sobre evangelismo, sobre fazer e tal? O que você acha que a gente tem que fazer? Né? Alguns falam assim, poxa vida, é realmente uma responsabilidade, né, nós sermos chamados por Deus. Isso envolve a responsabilidade da evangelização. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo quieto hoje, né? Mais silencioso. Pode falar, pastor. A evangelização é a missão que nós temos, né? Primeiro, nós fomos recebidos pelo Senhor, né? Salvos pelo Senhor, e nós temos a missão de levar essa mesma palavra que um dia chegou até nós, aos outros que não conhecem a Cristo. Eu sinto que hoje nós estamos, assim, um pouco, podemos dizer assim, perdidos, ou, sei lá, talvez ter negligenciado um pouco essa missão. E é algo que é muito importante na vida do cristão. A gente olha para a história da igreja primitiva, a igreja primitiva vivia isso. Você vai olhar em Atos dos Apóstolos e vai ver o pessoal evangelizando, né? Pregando a palavra, anunciando o evangelho de Cristo. Hoje talvez a gente fique um pouco mais assim focado dentro de um templo e a gente não tem levado em conta a importância de tudo isso, a importância do nosso chamado, na verdade. Né? Eu creio que temos muito a oferecer. Às vezes a gente aprende e a gente não põe em prática aquilo que nós aprendemos. E eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais a respeito disso. Uhum. Pode falar. Pode falar? Pode. Eu acho que o cristão ele tem assim um certo medo. Quando os apóstolos falavam da palavra de Deus, eles não estavam preocupados se as pessoas que estavam ouvindo iam assimilar ou não. Eles falavam, e dentre aquelas pessoas sempre haveria alguém que ia aprender e queria aceitar Jesus. Agora a gente está muito preocupada. Eu não vou falar porque eu não vou jogar palavras aos porcos. E a gente não sabe se naquele momento
Ali tinha alguém querendo ouvir a palavra de Deus. Então, acho que quando a gente sentir vontade de falar, a gente tem que falar. Sem se preocupar se alguém, mesmo cristão, critica. Você falou naquele momento, não era para falar. Aham. Hoje temos muita preocupação com o politicamente correto, né? Então, eu não posso isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso dizer tal. Essa semana eu tive um certo embate, né, com uma pessoa, não um embate, não briga, mas uma conversa, né, com alguém ligado à minha família, e aí ela diz assim, que é aquele evangelho mais aberto, né, mais liberal. A pessoa, essa pessoa dessa linha não vai ser salva, um casal LGBT que cria o seu filho muito bem e tal, e crê em Jesus Cristo, e ele não vai ser salvo? E foi fazendo essas perguntas assim para mim. Aí eu coloquei para ela um versículo. Eu não tenho que responder muita coisa, né? Coloquei o versículo de Coríntios, né? Que diz que nenhum desses vai ser salvo se não se arrepender. Mas eu disse para ela, mas olha só o restante do texto, né? Que diz o quê? Diz que, mas alguns desses fosses vós fosses algum desses. Vós também desse jeito, mas agora encontraste graça, né? Fostes salvos, lavados, remidos no sangue de Cristo, pelo nome do Senhor. Então, o texto diz ali, houve mudança. Né? Vocês eram, como eles, alguns de vocês foram também. Alguns nós fomos também. Então, ele está dizendo ali sobre várias coisas, e que ele diz, olha, esses não herdarão o reino de Deus, mas se arrependerem, não tem problema. Mas quando não há arrependimento, não há remissão do pecado. Né? Então, isso é interessante, irmãos. As pessoas querem adaptar o evangelho, fazer uma evangelização que não exige nada. A pessoa pode continuar o que ela quer, fazer o que ela viver na vida que quer, e falar, não, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, mas não sigo os ensinamentos dele, não me deixo corrigir, né, pelo evangelho de Cristo. Está errado. Então, realmente, muitos se sentem intimidados porque vão falar, olha, Jesus, você fica na sua, eu fico na minha, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero. Então, é mais ou menos assim, muita gente tem. Que estão abertos. A gente tem que estar disposto, irmãos, fazer o quê? A gente tem que estar disposto a receber não, né? A ser confrontado sim. Mas a gente tem que estar preparado. Né? Muito bem. Entendemos aí que Paulo foi chamado para evangelizar, ele faz de tudo para isso, e agora ele vai começar a falar do evangelho. Né? O que é o evangelho? Versos 14 a 17, ele vai dizer que ele é, primeiro, devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o apóstolo Paulo já disse que estava entusiasmado para pregar o evangelho em Roma e fez 3 declarações fortes. Sou devedor, estou disposto e não me envergonho do evangelho. 3 declarações ele faz aqui nesse texto. Em verso 14, sou devedor. Depois 15, estou disposto. E no 16, eu não me envergonho. John Stott comentou, aí na sua revista está aí escrito, essas 3 declarações são tão impactantes porque são contrárias à atitude de muita gente nas igrejas. Todos hoje em dia tendem a encarar a evangelização como uma escolha. Paulo, porém, fala na evangelização como dever. Eu sou devedor. Por que ele era devedor? Porque ele entendia que ele tinha recebido o evangelho, ele não poderia deixar de pregar. Ele não poderia deixar de levar esse evangelho, sabendo da verdade,
Ele foi agraciado, ele recebeu de graça, agora ele tem que dar de graça. Lembra em Atos, quando diz lá, de graça recebestes, de graça dai. Né? E nós devemos levar o evangelho. Nós temos que dar isso às pessoas. Nós somos devedores. Por quê? Porque Deus nos deu de graça e ele diz, ide e pregai o evangelho. Se eu recebi isso de graça, eu tenho que obedecer a esse Deus maravilhoso que me deu a salvação. Então, nós não podemos ficar calados. Né? O sentimento que se vê em nossos dias é o de relutância, diz Stott. Paulo mostra-se disposto e entusiasmado. Muitos de nós teríamos de confessar com humildade, Stott escreve, que nos envergonhamos do Evangelho. Paulo declara não se envergonhar dele. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Paulo não se envergonhava, mas hoje muitos se envergonham. Pastor? Pois não. Pode falar. Só fazer um complemento, né, do Evangelho, como o pastor mesmo disse, né, e a palavra diz, o Evangelho ele é transformador, né? É uma vida de discipulado transformador. Uhum. A gente vive e propaga a mensagem das boas novas. E quando a gente reconhece, né, Paulo mesmo dizia na palavra, que o amor de Cristo nos constrange a servi-lo. Quando a gente acaba entendendo, aceitando e sendo transformados, né, por este amor que constrange, a gente acaba perdendo essa barreira, né? Acaba caindo essa barreira que nos impede de realizar o evangelho. De evangelizar, né? De levar esse evangelho. E realmente lá em Coríntios, Paulo diz, né, que o amor de Cristo nos constrange. Quando algo nos constrange, a gente é levado, vamos dizer assim, no nosso coração, a responder aquele constrangimento. Olha, eu tenho que fazer, não dá para eu ficar calado, não dá para eu parar. E, irmãos, eu tenho que confessar aos irmãos, eu acho que todos vocês, alguma vez já sentiu assim, puxa, envergonhado de falar para a pessoa. Você falou, puxa, eu tenho que falar, mas essa pessoa, puxa vida, será que ela vai me ouvir? Será que, o que ela vai dizer? E às vezes a gente irmãos, daqui 10 minutos vai terminar novamente, tá? Eu vou voltar de novo, tá bom? Então, daqui 10 minutos, vamos ver. Então, a questão, irmãos, nossa, nós não devemos nos envergonhar como Paulo. Não podemos, não importa quem seja, a autoridade que seja. Paulo falou diante de príncipes, de governadores, de quem ele pôde, de soldados, ele estava preso, ele evangelizava. Então, nós precisamos de estar aí evangelizando. É isso que Paulo vai dizer para nós. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O evangelho, Paulo vai dizer aqui, qual era a fonte de tanto entusiasmo evangelístico? O próprio Paulo apresenta duas razões. O evangelho é uma dívida para o mundo. Então, vamos lá. Ainda que não sejamos apóstolos, somos também devedores para com o mundo. Se o evangelho chegou até nós, não temos o direito de guardá-lo para nosso exclusivo conhecimento. Suponhamos que haja uma epidemia. Olha só, irmãos, essa é a revista que foi escrita há bastante tempo, viu, irmãos? Mas quando eu li isso daqui, eu falei, nossa, isso daqui foi bem para a gente mesmo, para esse tempo. E nós estamos estudando isso agora. Suponhamos que haja uma epidemia. As pessoas estejam morrendo. Que o governo tenha enviado um carregamento de vacinas que pode salvar vidas. Isso daqui parece uma profecia, irmão. E lhe mandasse distribuir gratuitamente. Seria certo você se apropriar das vacinas e se recusar a compartilhá-las com os outros? Acabei de ver um vídeo de uma pessoa que fez que vacinou e não vacinou. Enfiou a agulha em Jacareí e tirou a agulha sem apertar o negócio. Sem apertar a vacina. Irmãos, que coisa. Certamente não. Certamente você não seria certo fazer isso. A gente não distribuir a vacina. Graças a Deus, hoje está sendo distribuídas 5 milhões de vacinas. Mas, irmãos,
Mais que vacina, o povo precisa de Jesus. Mais que vacina, irmãos. Sim. Muitos estão morrendo sem Cristo. E é morte eterna. Para sempre, desculpa. Para sempre estão morrendo. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós pela negligência, pela nossa omissão. Nós não podemos nos omitir. Nós precisamos de assumir a nossa responsabilidade. Não é dos apóstolos mais, não é dos grandes pregadores da antiguidade. Eles ainda falam hoje. Os profetas ainda falam hoje. Mas e a igreja de hoje? Está falando? Nós temos que falar. Nós temos que transmitir. Isso tem que ser uma alegria. Uma alegria da nossa parte quando saímos para evangelizar e falarmos com as pessoas com aquele desejo, com aquele sorriso nos lábios e dizer, olha, Jesus Cristo te ama. Quando a gente fala para alguém assim, com um sorriso, é mais legal, né? Porque chegar para alguém ali, uma forçação de barra, meu Deus, eu tenho que falar, eu tenho que pregar. Não, não pode ser assim, né? É uma alegria, deve ser vamos dizer assim, a gente deve estar sentindo como privilégio, né, o fato de anunciarmos o Evangelho de Jesus. Né? Eu creio que depois desse estudo que nós vamos ter em Romanos, irmãos, a gente vai estar bem preparado também para evangelizar. Você vai poder falar com as pessoas a respeito do amor de Deus e da necessidade que elas têm de salvação. Né? Então, vamos lá. Presta atenção que provavelmente vai fechar e eu vou abrir novamente, tá bom? Daqui a alguns minutos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aqui chegamos ao grande tema da epístola. Aqui é o resumo do que Paulo vai dizer. A ideia que Paulo expõe nesses 2 versículos é concluída depois de extensa argumentação. Perceba que Paulo conclui a exposição inicial acerca do Evangelho no capítulo 3, verso 20 e 21. O leitor precisa estar atento às argumentações e à ideia principal que está sendo desenvolvida. Então, vamos lá no capítulo 3, verso 20 e 21. Mano. Diz assim, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Certo? Então, Paulo conclui a exposição inicial acerca do Evangelho, no capítulo 3, verso 20 e 21. E nós depois vamos estudar. O pastor José Elísio vai estar ministrando no próximo domingo, no verso 18 em diante, começando aí falando sobre uma declaração de Deus a respeito disso, né? Da situação do homem, e nós precisamos estar atentos às argumentações que estão desenvolvidas. Tá bom? Agora, Paulo antecipa 2 declarações a respeito do Evangelho. Vamos lá. No capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o seu orgulho. Paulo diz, não me envergonho. Né? Então, alguém poderia dar a entender que Paulo não teria ido a Roma por ter vergonha de evangelizar entre os seus concidadãos. Paulo é enfático, não me envergonho do Evangelho. O próprio Jesus advertiu os seus discípulos para que não se envergonhassem dele. Marcos 8:38. Aquele que se envergonhar de mim, me envergonharei dele diante de Deus. Né? E Paulo deu a Timóteo uma demonstração parecida. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Então, vamos lá. 2 Timóteo 1, 8, diz assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos
a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Só esse versículo já dá para a gente entender. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Irmãos, que chamado de Deus a Timóteo, de Paulo a Timóteo. Era uma chamada. Talvez Timóteo estivesse meio tímido, né? Parece que Timóteo era um homem um pouco mais tímido. E Paulo está dizendo isso daí. Ele sabia que a mensagem da cruz era loucura para alguns e escândalo para outros. Portanto, sempre que o evangelho é pregado, com fidelidade, gera oposição, desprezo, não raro, expõe-nos ao ridículo. Tem aqui um comentário, irmãos, que eu quero ler com os irmãos. Diz assim: não me envergonho do evangelho. Não me envergonho é um exemplo da figura de linguagem chamada lilos, afirmação pela negação do contrário. Isso me pegou. Presta atenção, afirmação pela negação do contrário. O que Paulo quer dizer é que ele se gloria no evangelho e considera alta honra proclamá-lo. Paulo está dizendo, eu não me envergonho. Então, ele está dizendo assim, eu tenho orgulho, eu amo o evangelho, eu tenho prazer no evangelho. Paulo quer dizer, então, é que ele se gloria no evangelho e considera alta honra proclamá-lo. É um comentário que eu tenho aqui, não está na revista, tá, irmãos? Esse daí. Então, olha que coisa linda. É honra, Paulo está dizendo, proclamar o evangelho. 1 minuto para terminar aqui. Então, se terminar, a gente vai voltar, tá bom? O evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. Como Paulo superou a tentação de envergonhar-se do evangelho? E nós, como podemos superar? A resposta é lembrando-nos de que a mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele se revela a justiça de Deus. O pensamento de Paulo é guiado pelo tema apocalíptico da justiça de Deus. Ele explica que em Cristo Deus demonstra sua justiça e cumpre... Só para terminar, né, irmãos? Para a gente fechar aqui. Então, o pensamento de Paulo é guiado pelo tema apocalíptico da justiça de Deus. Explica que em Cristo Jesus, né, Deus demonstra sua justiça e cumpre suas promessas de ser bênção para Israel e, por meio de Israel, abençoar todas as nações. A manifestação da justiça de Deus cumpre especialmente Abacuque 2, de 1 a 4. Abacuque se queixa de que Deus tratou Israel de maneira injusta em relação às demais nações. O profeta mostra que a questão é: o justo viverá pela fé, que para Paulo se manifestou na morte e ressurreição de Cristo. Eu vou ler novamente aqui, vou ler um comentário. Diz assim: ele justifica os pecadores a partir da fé. Aparece na literatura de Qumran. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou ler. Qumran foi os manuscritos que foram descobertos aí há uns anos atrás, eu não lembro quantos, mas diz assim: sua justiça paga o meu pecado. Se tropeço devido à iniquidade da carne, está escrito lá nesses manuscritos, né, os antigos aí. Se tropeço devido à iniquidade da carne, o meu julgamento está na justiça de Deus, que estará firme para sempre. Por sua misericórdia, ele fez que eu me aproximasse e, por sua amável bondade, traz para perto dele o meu julgamento. Por sua justiça verdadeira, me julga, e por sua abundante bondade, faz expiação de todas as minhas iniquidades. Por sua justiça, me limpa da impureza que mancha os mortais e do pecado dos filhos dos homens, para que eu louve a Deus por sua justiça e ao Altíssimo por sua glória. Olha que coisa linda, irmãos. E são pessoas que estavam sendo perseguidas e que guardaram esses manuscritos, né, onde tem textos bíblicos ali guardados, né, conservados dentro de cavernas, que são chamados Qumran, né?
E ele diz ali, nesses manuscritos, eles estão escrevendo algumas coisas deles, né? E louvando a Deus e expressando que a justiça de Deus era maravilhosa para eles. Entende? Que essa justiça, irmãos, que a gente tem que entender. Se a gente não entender a justiça de Deus, a gente não entende o Evangelho. A justiça de Deus foi nos dada em Cristo, através de Cristo. Ele morreu por nós, pagando a dívida que era contrária a nós. Que coisa linda! E nós vamos, nesse livro de Romanos, irmãos, estudar sobre essa justiça de Deus. Como ele diz aqui, né, que Paulo fala a partir da justiça de Deus. Uma visão apocalíptica, onde nós vamos nos encontrar com Deus. E aqueles que vão estar diante do trono, quem foi julgado, quem foi salvo, não será julgado. Porque já está julgado. Já foi julgado em Cristo. A justiça de Deus já se manifestou em Cristo por nós. Mas aquele que não estiver em Cristo será julgado segundo a justiça de Deus, né? sem o sacrifício. Não tem o sacrifício por ele. Então, ele não aceitou, ele não recebeu e ele estará condenado eternamente. Por isso, a evangelização, irmãos, a nossa evangelização é tão importante, para que nós já fomos justificados, mas muitos ainda não entenderam isso. Não compreenderam e não creram. Então, e a justiça vem pela fé. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós realizamos, é pela fé. Eu creio no que Cristo fez. E essa fé me transforma. Porque se eu creio que Jesus morreu por mim, a minha vida tem que ser transformada. Amém? Eu preciso dessa transformação na minha vida. Então, aqui, irmãos, eu quero ler só mais um comentário. Diz aqui, Abacuque, clamando a Deus contra a opressão sobre a qual o seu povo gemia no século VII a.C., recebeu de Deus a segurança de que a impiedade não triunfaria indefinidamente. A justiça seria finalmente vindicada e a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só a conclusão que Abacuque chega, né? Que a terra haveria de se encher. Pela fé ele crê nisso, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta visão poderia demorar a realizar-se para Abacuque, né? Mas se cumpriria com toda certeza. Enquanto isso, os justos resistiriam até o fim, dirigindo as suas vidas por uma lealdade a Deus, inspirada pela fé em sua promessa. Veja só, irmãos, nós estamos aqui pela fé. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, pela fé. E nós viveremos pela fé. Abacuque falou dessas coisas 400 anos antes da vinda de Jesus, né? Isaías falou 750 anos antes da vinda de Jesus. E nós estamos falando da volta de Jesus durante 2000 anos, a igreja está proclamando. Por quê? Porque o evangelho tem que chegar a todas as nações. Mas nós estamos fazendo isso pela fé. E Deus nos chama a nós para proclamarmos o evangelho. Investir em missões, investir em oração pelos missionários, investir o nosso tempo, né, pregando o evangelho àqueles que estão ao nosso redor, é a nossa missão, irmãos. Nós não podemos abdicar disto. Deus nos chamou para isto e nós devemos ficar firmes nisto. Amém? Então, lendo aqui a conclusão da nossa revista. O evangelho não era obra simples do intelecto do apóstolo Paulo. Para ele, a singularidade da mensagem de Cristo significava a razão de ser do Senhor. O evangelho de Paulo é o mesmo evangelho de Cristo. Davidson. Esse evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico torna-se como tal a regra dos cristãos. Esse evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico torna-se como tal a regra dos cristãos. Então, nós temos e vamos estudar o evangelho de Cristo, né? Agora, a partir de uma exposição mais detalhada, no próximo domingo, começaremos
E isso vai ser maravilhoso, irmãos. Eu creio. Você vai ser edificado. Espero que os outros irmãos que hoje não estiveram venham a participar também no próximo domingo. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar, né? E terminar assim a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor. Obrigado pelos irmãos, pela participação de todos. Que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um e nos animando, como Paulo era animado a pregar o Evangelho. Como Paulo era avivado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, a fazer a Tua obra. E dá-nos, Senhor Deus, a capacitação que o Senhor deu a Paulo, pela graça, pelo Teu chamado, pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Nós possamos ir e levar essa mensagem a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Deus, desperta a Tua igreja para fazer a Tua obra nesse tempo final, nesse tempo da volta de Cristo. Cremos que Cristo voltará em pouco tempo. E dá-nos, Senhor, essa urgência de pregarmos, essa consciência da urgência de pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Foi um prazer ter os irmãos aqui. Né? Não precisa da Bíblia. Você pode ouvir e acompanhar. Oi? Não, nada. Ah, tá. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor, viu? Até Paz. 18. Tchau. Tá? Hoje ainda o culto será às 18. Nós vamos fazer. Mas no próximo domingo, talvez a gente tenha que adiantar um pouco o horário do culto. Talvez uma meia hora, tá? Por causa dos horários de restrições aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até mais. Amém. Amém. Tchau. Deus abençoe. Até a noite.